Ela já assumiu o topo do ranking global da Netflix, já fez metade do Brasil odiar ela como a vilã mais icônica de A Lição, e agora ela voltou. Só que dessa vez para fazer a gente torcer para ela dar certo. Hoje eu vou falar sobre My Royal Nemesis, um dos doramas mais comentados de 2026. E atenção que eu vou te contar o porquê que ele é quase perfeito. Quase. Se você curte um review com opinião de verdade e não só um resumo de sinopse, já se inscreve porque esse canal vai ser inteirinho sobre isso. Antes de entrar na análise, um contexto rápido. É uma produção da Netflix com 14 episódios de cerca de 70 minutos cada, lançados semanalmente, mas todos os episódios já estão disponíveis na Netflix. A protagonista, Lee Jin-young, interpreta Kang Do-shin, e o diretor Han Tae-seop chegou a declarar em entrevistas oficiais de gravação que ela foi a sua primeira e única escolha para o papel. Ele destacou o charme único e a capacidade da atriz de entregar as emoções intensas dessa personagem, que convenhamos que ficou perfeita, né? A história começa na era de Johnson. Kang Do-shin é uma concubina real temida, condenada à morte por envenenamento depois de uma conspiração no palácio. Só que em vez de morrer de verdade, ela acorda em 2026 no corpo de Shin So-ri, uma atriz iniciante que trabalhava como figurante em um K-drama de época. A partir daí, ela cruza o caminho de Chae Se-ge, um herdeiro de um conglomerado industrial moderno que começa, sabe, com um choque de duas personalidades, vira uma relação de amor e ódio, o clássico Enemies to Lovers, só que com uma camada extra. A protagonista, ela não só é moralmente cinzenta, ela é tecnicamente a vilã da história. O conflito, ele não fica só no campo do romance, né? Enquanto a Dan-shin tenta se adaptar à vida moderna e reconstruir a carreira da Se-ri, o Se-ge enfrenta uma disputa corporativa dentro da própria família. E o grande adversário dessa guerra é Choi Mun-do, primo dele e presidente de uma empresa ligada ao mesmo conglomerado. Por trás de uma fachada gentil, Mun-do vai se revelando o verdadeiro vilão da trama, movendo as peças nos bastidores para sabotar tanto os negócios quanto a vida pessoal de Se-gi. E conforme os episódios avançam, memórias da era Johnson começam a se misturar com o presente, sugerindo que essa disputa entre os três já vem de muito antes de 2026. Vamos para os pontos que eu mais gostei. Primeiro, Hong Do-jun. Gente, que atuação! Ele trouxe uma intensidade pro Chae Se-ge que casou muito bem com o personagem. As expressões dele carregam algumas cenas sozinhas. E não é à toa que rendeu uma quantidade absurda de edits no TikTok só exaltando isso. Ah, e uma curiosidade que eu acho que muita gente não sabe, apesar de My Royal Nemesis ser o papel que tá explodindo ele agora, não é a primeira vez que ele carrega um protagonismo não, gente, um protagonismo forte. Em Your Honor, de 2024, ele já tinha mostrado essa presença, e claro, antes disso ele construiu uma carreira em papéis de coadjuvante e até chegou a ser indicado a melhor ator revelação no APA Star Wars de 2024. Ou seja, esse não é um boom de sorte, é um ator que vinha subindo degrau por degrau. Sobre o casal, o mais legal é que quanto mais a história avança, mais você entende por que, assim como a Dan-shin, o Chae Se-ge também carrega uma ligação com o passado. Na era Johnson, em sua outra vida, ele era o grão príncipe e teve que conter todo o amor que ele sentia. Então, nessa vida em 2026, mesmo sem saber, ele é quem se permite ser intenso, quem se entrega primeiro, sabe? Essa continuidade emocional entre as duas versões do personagem é um dos pontos mais bem construídos da série. Ai, claro, a química dele com a Lee Jin-young funciona de verdade, gente. O relacionamento, ele progride de uma forma tão natural, sabe? Não tem aquela sensação de casal sendo forçado só porque o roteiro precisa. Sobre a personagem Se-ri, eu confesso que ela não me convenceu de cara, gente. Ela é uma personagem muito complexa e eu super entendo porque que o diretor escolheu a Lee Jin-young para esse papel. O cuidado com os detalhes, de como ela mantém a rigidez e o vocabulário da Kang Do-shin como se ainda estivesse na área de Johnson, mesmo dentro do corpo da Se-ri lá em 2026. É surpreendente e dá muita fluidez para a história, sabe? Mas ela é uma personagem que, na minha opinião, precisa de tempo para cativar.
Pra mim, foi o enredo que me prendeu nos primeiros episódios. E claro, a personagem, né, foi crescendo à medida que eu fui entendendo todo o contexto da história dela. Agora, finalmente, os refrescos. Gente, o que foi a cena do primeiro beijo? Gente, o Chai Sege beijando o pulso dela antes de beijá-la. Que cena linda. Ficou tão natural, tão envolvente, que dá até vontade de saber. Será que isso tava no roteiro ou foi o ator que trouxe esse toque? O que vocês acham? Enfim, amei. Simplesmente isso. E sobre o enredo? Sim, Enemies to Lovers já é um clichê batido, viagem no tempo, vidas passadas, não são bem um conceito inovador e revolucionário. Mas a execução funciona. E no caso dessa série, cada episódio, passado e presente, vão se conectando aos poucos, e isso gera uma ansiedade real para saber o que vem a seguir, sabe? Tem aqueles picos em que você genuinamente não sabe para onde que a história vai. E isso é raro em produções desse gênero. A partir daqui, eu vou tocar em detalhes do final. Se você não assistiu ainda e quer chegar sem spoiler, pausa aqui e volta depois. Bom, para ser justa na minha avaliação, eu preciso falar dos furos. Mas antes, um contexto rápido para situar quem ainda não assistiu, mas quer ver esse spoiler. O plot da série revela que a troca de almas não aconteceu exclusivamente em 2026. Ela já tinha acontecido décadas atrás, quando as duas ainda eram crianças. A Seuri, quando pequena, sofreu um acidente de carro num rio, que na verdade depois se mostrou ser uma tentativa de suicídio arquitetada pelos próprios pais. E é justamente nesse momento de quase morte que a alma dela troca de lugar com a Danshin, que também quase morre afogada na Era Johnson. Ou seja, a Seuri, que a história foi ter crescido como uma atriz prodígio que perdeu o brilho, na real, já estava com a alma da Danshin criança dentro dela desde aquele acidente. E até por isso que as pessoas falam que ela não foi mais a mesma depois do ocorrido. No início, eu pensei que era um trauma do tal acidente, mas essa grande virada explicou tudo. Então, quando a troca acontece em 2026, não é bem uma nova troca, é cada alma voltando pro corpo que já era dela de verdade desde o início. Só que aqui já entra o primeiro furo, gente. A explicação de como e por que isso acontece fica solto. Essa troca de almas na infância das personagens não tem nenhuma explicação. Enquanto a troca de corpo de 2026 fica, sabe, bem em cima da justificativa do eclipse solar que aparece logo no início da série, mas o porquê mecânico da coisa nunca é detalhado de verdade. No fechamento da série, à primeira vista, pra mim pareceu que tudo foi resolvido, sabe? Tipo, eu finalizei e tive essa impressão. Mas não foi bem assim. Em poucos minutos eu já comecei a me indignar, porque tem coisas que nunca ficaram claros. Tipo, como a Kandanshin passou de concubina para alteza na Era Johnson? E olha que isso é basicamente a base da história, porque ela chega em 2026 querendo ser tratada como alteza, mas todas as vezes que surgem memórias do passado, mostra ela sendo menosprezada como dama da corte e concubina. Então, como que ela virou alteza do nada, gente? O que é isso? Outra coisa, a natureza do acidente no restaurante durante um encontro entre a Seuri e o presidente Cha também fica no ar, sabe? Foi armação do Chaemundo ou só foi uma coincidência? Cara, eu não lembro disso ter sido explicado. Se foi explicado, eu perdi, mas eu fiquei curiosa. Ah, e tem aquela personagem, Eun-La, alguma coisa assim, que é essa aqui que tá aparecendo, ó. O papel dela nunca fica claro, nem no passado, onde ela aparece como outra dama da corte sem nenhum contexto, nem no presente, onde ela começa aparentemente como colega de elenco e até parece ser uma amiga próxima da Seori, mas aí vai desaparecendo aos poucos nos episódios e do nada vira uma espécie de inimiga, sabe? Quando ela tranca a protagonista no depósito e picha a casa dela. No fim, a Seori só revida a pichação de volta, mas as motivações da Ewan nunca são explicadas. Nasce como uma possível segunda trama de vilania e termina, tipo, desnecessário pra história, não faz sentido nenhum. Outra inconsistência que me incomodou bastante, gente, o filho do vilão, Choi Mundo,
A criança é mantida por anos nos Estados Unidos, sendo criada por babás, e no início parece que ele está escondido do mundo, sabe? Longe de todos. Só que depois a trama mostra que, na verdade, todo mundo já sabia da existência dele, e fica bem claro que o próprio Mundo sente falta de ter o filho por perto. Então por que deixa ele tão longe, gente? E quem que é a mãe dessa criança? Isso nunca fica explicado. É mais uma trama que recebeu bastante destaque na tela, mas terminou solta, não faz nenhum sentido. Sabe, parecia que ia se desenrolar, mas não desenrolou. Bom, mas nem tudo fica devendo. Tem um detalhe no final que eu achei muito bonito, que a verdadeira Dan-Shin e o Grand Príncipe, os dois da Era Johnson, também conseguiram escapar do destino trágico que viveram no passado. Não é só o casal do presente que tem um final feliz, a história dá um fechamento para essa dupla histórica também, o que aquece o coração de quem teve medo de terminar com um final triste. Somando tudo, a atuação forte, a química genuína, um enredo que sabe construir tensão, mesmo usando uma fórmula que já é conhecida, mas com muitas pontas soltas importantes no fechamento, a minha nota é 8,5 de 10. Uau! Eu gostei muito, eu assistiria de novo e eu recomendo. Sabe, no geral, a série ela entrega o que promete. Vale destacar que ela não tem cena pós-créditos, o que sugere que fizeram a série com uma história fechada. Sabe? Claro que sempre existe a possibilidade de uma segunda temporada, mas até agora não tem nenhuma confirmação ou especulação oficial dos criadores. Seria ótimo uma segunda temporada para explicar essas pontas soltas. Até explicaria porque que tem ponta solta na primeira, né? Mas e aí? Você já assistiu? Você concorda com o meu 8,5 ou você acha que eu fui generosa ou dura demais? Deixa aí nos comentários. No próximo vídeo eu vou falar de outro dorama do meu ranking pessoal. Se inscreve aí para não perder. Tchau!